Olá, meu irmão, que alegria estar com você nesta quarta-feira, dia 28 de janeiro. Estamos juntos com a nossa palavra de fé. Eu sou o Padre Tiago e vamos meditar hoje com Marcos, capítulo 4, do versículo 1 ao 20. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto as multidões permaneciam junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: Escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam junto com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: A vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: Vós não compreendeis esta parábola? Então como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra, os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Meus irmãos, há várias coisas interessantes para explicarmos nesse evangelho. Primeiro, a distinção que Jesus faz mais uma vez entre multidão e discípulo. A multidão, Jesus prega o reino em parábolas. Aos discípulos, ele explica as parábolas. Há uma grande diferença nisso. O discípulo precisa que as coisas sejam explicadas, porque ele, discípulo, vai anunciar o reino e tem que entender a profundidade das coisas. Aqui está o primeiro ensinamento. Quem quer ser discípulo tem que ser profundo. Não pode ficar com a pregação apenas de aparência. Quem quer ser discípulo tem que dar passos na fé, estudar a doutrina, conhecer a palavra, entender o contexto das Escrituras, caminhar de acordo com aquilo que a igreja ensina, tem que conhecer o catecismo, os documentos da igreja, ou seja, o discípulo ouve os ensinamentos e vai a fundo, pois foi isso que Jesus fez com os 12. Quanta gente rasa pregando a palavra no dia de hoje. Rasa porque primeiro prega sem testemunho. Rasa porque não estuda, não procura compreender a Bíblia no seu contexto, não vai atrás de uma leitura profunda dos documentos da igreja, fica apenas nos vídeos da internet. Rasa porque troca um conhecimento sábio da igreja, que é feito na obediência e de acordo com a tradição, por momentos passageiros de vaidades, especialmente por pregações solitárias de pessoas que procuram fama através de divisões na internet.
O segundo ensinamento do Evangelho é que Jesus utiliza a parábola. O que é uma parábola? Quando Jesus fala à multidão, ele fala de maneira fácil, utilizando a linguagem do seu povo, a linguagem da sua gente. O Deus encarnado, Jesus de Nazaré, não veio como um extraterrestre, veio dentro de uma cultura, na cultura judaica da sua época. Jesus fala a língua que o povo entende. Daí tiramos o segundo ensinamento. Quem quer ser pregador precisa aprender a falar a linguagem do seu povo. Precisa se encarnar na história e na vida das pessoas com quem convive. Um pregador não fala de cima para baixo, não fala apontando o dedo, não fala simplesmente trazendo uma palavra que seja desconhecida. Um pregador sabe as dores do seu povo e faz com que a palavra entre na cultura e seja de fato sentida nos corações, não apenas na razão. Jesus faz comparações que o povo entendia, coisas da vida agrícola, coisas ligadas ao pastoreio, à agricultura, aos artesãos. Jesus fala a língua da sua gente, porque Deus quer se fazer entender. E o terceiro ensinamento desse Evangelho: não cabe àquele que semeia a palavra ver o resultado da sua semeadura. Um grande erro nosso quando evangelizamos é achar que a pregação que nós fazemos vai surtir o efeito e o resultado no nosso tempo. Nós achamos que a planta tem que crescer no nosso ritmo. Não é assim. Assim como na natureza, cada planta tem o seu tempo e o seu ritmo, assim é a palavra. Cada pessoa é uma terra diferente. Uma é uma terra fértil, mas outras são pedregosas, cheias de espinhos, às vezes expostas ao sol. Cada pessoa tem uma terra diferente. E permitir com que o Evangelho brote do seu jeito e no seu tempo é uma sabedoria que precisamos aprender. Ao semeador compete semear. Quem colherá é o próprio Senhor. Permitamos que cada fruto dê seu fruto no tempo certo. Permitamos que as coisas aconteçam no tempo de Deus, que nunca é igual ao nosso. Deus abençoe a sua quarta. Deus te faça esperar com paciência as sementes que foram lançadas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima.